Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos muitos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós e não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis o mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Queria dizer esse texto, e eu senti necessidade de repartir com a igreja. Nós temos, e aí, é lógico, alguns privilegiados, alguns que se fazem privilegiados, nós temos feito um estudo que é aberto a todos, mas nem todos têm vindo. E nesse período agora, nesse trimestre, nós estamos estudando uma matéria chamada comportamento cristão. E esse comportamento cristão fala da ética que a comunidade cristã precisa ter. A ética é baseada na doutrina. Tudo que nós fazemos que não está aqui é pecado ou está fora da ética. Tudo que fizermos tem que estar baseado na doutrina, na palavra de Deus. Aí nós estamos cumprindo uma ética. Assim como cada grupo profissional ou comunidade ou qualquer outra situação aí tem a sua ética, mesmo que algumas coisas aquelas nos sejam contrárias ao que nós pensamos, mas é a ética deles, eles cumprem. Até os grupos religiosos, os umbandistas têm uma regra, a regra deles é a caridade, é isso, é aquilo. Os católicos têm outra regra, outra ética. Os políticos têm uma tal de uma ética que nós completamente abominamos a ética deles, mas eles têm uma ética. Advogados, se sair, tem o código de ética do advogado e daí por diante. E nós cristãos, o apóstolo Paulo nos ensina
que temos que ter uma ética de comportamento. E tudo que nós fazemos tem que ser nisso, para que o nome do Senhor Jesus Cristo não seja enxovalhado, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo não seja repudiada pelo mundo. Pelo contrário, nós estamos no mundo, não somos parte dele, mas temos que ser aceitos pelo mundo. E para sermos aceitos pelo mundo, nós temos que tratar o mundo com ética. E aí nós aprendemos, estamos estudando dentro disso, o que precisa ter, né, e ser para nós um tipo de comportamento igual para todos. Isso é a ética. Todos nós temos que nos portar de uma só forma, com um só pensamento, com uma só direção, com as mesmas ações, nada discordando. Aquele que, como diz o apóstolo Paulo mesmo, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que fazia isso, fazia aquilo, não faça mais, mas faça agora aquilo que é digno e honrado diante de Deus e diante dos homens. E no último ensino que nós tivemos, me chamou muita atenção, e eu falava até ontem, eu falei, eu preciso repartir isso com toda a igreja, porque fala dentro desses comportamentos, da maneira que nós devemos nos portar, que é amando, respeitando o mandamento que Jesus deu sobre todos os outros. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 22, e nas bem-aventuranças, no capítulo 5, ele diz que nós devemos perdoar os que nos ofendem, bendizer os que nos maldizem, perdoar os que nos perseguem, orar pelos que nos perseguem, e daí por diante. Lá em Mateus, no capítulo 22, ele fala sobre os 2 mandamentos que resume toda a lei e os profetas, ou seja, resume todos os 10 mandamentos, ele fala em 2. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, ele diz, resume toda a lei e todos os profetas, resume todos os 10 mandamentos, quando você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Que ama o próximo como a si mesmo é incapaz de ver o próximo, e o próximo não é aquele que está próximo de nós, o próximo não é o nosso irmão, o próximo não é o marido ou a mulher, o próximo não é o filho nem a mãe, o próximo é o meu inimigo. O próximo é muitas vezes aquele que me quer mal. O próximo é o mundo. Esse é o próximo. Todo aquele que não sou eu é o próximo. E nós temos que amar o próximo, independente de como o próximo se comporte, independente de como o próximo seja, o nosso amor tem que ser igual. E é interessante a gente ver isso. Você pega o apóstolo João, chamado o apóstolo do amor, ou se autodenominou apóstolo do amor. O evangelho de João, ele fala e expressa sempre muito o amor, mas é interessante que nem o apóstolo João retrata com tanto cuidado a necessidade do comportamento, ou a necessidade da ação de amar o próximo, ao semelhante. Ninguém reporta com tanta propriedade como o apóstolo Paulo. E eu uso isso para poder dizer para você que o amor é um dom de Deus, é um dom divino, mas nós não nascemos com ele. Ninguém nasce. Nós temos o amor filial só quando nós nascemos, que é o amor por aquela que está próxima de nós, no caso a mãe. Eu vejo lá, inclusive o Gael, a Rafa bota ele aqui na pele dela, diz que é o contato da pele, aí é aquilo que ele gosta, né? Um nenenzinho de 10 dias, então ele gosta de ficar, é o amor que ele tem, é pela mãe, por aquele que
está alimentando. Depois vai crescendo esse amor, aí esse amor se estende. Talvez depois ele vai reconhecer a gente como avó, como uma voz, e vai começar também a se identificar com o amor, mas por enquanto o amor filial. Aí depois vai aumentando. Mas o amor que nós nascemos é esse amor fraterno só, entre quem nos ama. Só que o amor que Jesus Cristo nos ensina, e nos ordena, mais do que ensina, ordena, porque um mandamento é uma ordem. Eu digo-vos que todos os mandamentos estão resumindo nesses dois, e vocês hão de cumprir: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É um mandamento, é uma ordem, e ordem de Deus se cumpre. E aí, como fazer isso se nós não sabemos amar? Como fazer isso se nós nascemos e ao longo da nossa vida só tivemos conhecimento do amor filial ou amor maternal? Você ama seu filho porque você deu a luz a ele, porque você foi pai, mas você é incapaz de amar outra criança porque você só ama seu filho. Outra criança deixa para lá, deixa sofrer na rua. E daí por diante nós aprendemos assim, a vida nos ensinou isso. Só que depois nós ganhamos uma nova vida, a vida em Cristo. E diz a palavra que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Se tudo se faz novo, nós estamos reaprendendo o que antes nós achávamos que sabia, nós estamos aprendendo agora. E dentro do aprendizado que nós estamos tendo, é o comportamento que nós temos que ter. E eu falava isso, é interessante que o apóstolo Paulo, que bem retrata isso, tenha sido, o apóstolo João começou a andar com Jesus ali desde o início, ele mesmo se dizia como o discípulo a quem Jesus amava, ele estava sempre próximo de Jesus, Jesus realmente tinha uma deferência especial por João, assim como por Pedro e Tiago, mas ele estava ali. Agora o apóstolo Paulo, primeiro que ele não conhecia Jesus antes, depois quando ele passou a ouvir falar de Jesus, não era o apóstolo Paulo ainda, era Saulo, ele era o perseguidor de cristão, ele era o homem que destilava ódio, ele tinha como missão, dizendo que agradava ao Deus dele, tinha como missão matar, perseguir, destruir a todos quanto evocasse o nome de Jesus Cristo, a todos quanto tinham ou estavam aprendendo a ter um comportamento de amor uns pelos outros. E a missão de Saulo era essa, matar. Então, a palavra mesmo diz, em Atos, no capítulo 9, que ele destilava ódio, destilava. Era como a cobra destila veneno, sai veneno da boca da cobra, ele saía ódio dele. E é justamente esse homem que depois de convertido, aprendeu o que é o amor. O próprio Jesus, quando o tomou e teve um encontro com ele, ele falou assim: Saulo, você agora verá o quanto é duro sofrer por amor a mim. E Saulo passou a ser, depois de Paulo, mudou o nome, Jesus mudou a identidade dele, mudou o nome, mudou a natureza dele, e ele passou a se chamar Paulo. E esse Paulo começou a ensinar tudo contrário do que ele já fez antes. Se ele odiava, se ele perseguia, se ele matava, se ele odiava, se ele maltratava, ele agora amava, acolhia, recebia, perdoava. Será que isso estava dentro de Paulo? Com certeza que não. Isso foi um aprendizado que ele foi tendo. À medida que ele conhecia, que ele se aprofundava em Jesus, esse aprendizado se aprofundava nele, a ponto tal dele transmitir e ser um multiplicador deste amor.
E o apóstolo Paulo, ele traduz aqui o ensinamento de Jesus, trazendo para nós a necessidade que nós temos que ter como cristãos de amar. E amar, esse que eu falei, não é o amor a quem nos ama, que o próprio Jesus diz: que proveito tereis se amar somente a quem vos ama? Que proveito tereis? Nós devemos amar a quem nos odeia. É difícil, é um exercício quase que impossível, mas não é impossível, porque se Jesus mandou que nós fizéssemos, é porque é possível fazer. Se Paulo foi transformado e passou a fazer, é porque é possível nós sermos transformados e fazer. Eu falava lá na classe, e talvez não, com certeza não dá para a gente ter o mesmo exercício que fez lá. Mas eu fazia a seguinte pergunta: quão difícil, ou como, ou com qual dificuldade você faz isso? Abençoar os que vos maldiz, abençoar os que vos perseguem, bendizer os que vos maldizem, abençoar e não amaldiçoar. É fácil para você? Você consegue fazer isso? Na sala, na aula, a gente conseguiu ouvir a expressão de cada um, né? Como era fácil fazer ou não. E eu digo para você que não é fácil, mas não pode ser impossível. Se fosse impossível, o apóstolo Paulo não teria essa graça de poder ensinar isso, de poder expressar isso. Um homem que antes era ódio, passou a ser amor. Um homem que antes era inimigo, passou a ser íntimo de Deus. Um homem que antes perseguiria cristão, passou a ser o perseguido por amor a Cristo. É lógico que isso é um processo de aprendizado, e nós precisamos aprender a amar. Ele diz aqui em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 14, que foi justamente os textos que nós usamos na aula: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós começamos a ver a nossa dificuldade em amar a partir do momento dessa última expressão aqui do versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Qual é a facilidade que você tem de se alegrar com quem está alegre? Resumindo, você está à procura de algo que vai ser muito importante para a sua vida. Até um bem. Você está lutando, trabalhando, correndo para comprar um carro. Aí alguém ali recebe de mão beijada o carro. Qual é a expressão que sai logo de você? Por que ele, não eu? Você é incapaz, é impossível não, você é incapaz de se alegrar com a alegria de outro. E nisso reside o amor, alegrar com quem se alegra. É como se a gente estivesse no lugar dele. A isso nós chamamos empatia. Empatia é você se colocar no lugar de outro, seja na dor, seja na alegria, seja na dificuldade, seja na resolução do problema, seja em qualquer situação. Você tem uma empatia, você se coloca no lugar de fulano, no lugar do outro, no lugar do próximo, no lugar do seu inimigo. Por que o seu inimigo te odeia? Alguma coisa ele tem para me odiar, e eu me coloco no lugar dele para saber o que ele viu em mim que ele me odeia. E aí, a partir disso,
eu começo a nutrir por ele, ou a transformar talvez uma aversão que eu tenha por ele em um exercício de amor, até a ponto de perdoar. Então essa é a empatia que nós temos que ter, e não adianta. E aí, como diz Jesus, que proveito tem em eu amar somente vocês? E assim mesmo há alguma diferença, né? Nós nem sempre amamos tão como deveria ser amado uns aos outros aqui. E mesmo assim não tem proveito nenhum. O proveito está em eu bendizer a quem me ofendeu, é eu perdoar a quem me perseguiu, coisa que normalmente ou naturalmente a gente pensa que pode-se pagar o mal com o mal. E a palavra de Deus diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Fazendo isso, amontoaremos brasas sobre as nossas cabeças. Eu falando do apóstolo Paulo, e aí eu citava um exemplo na palavra. Jesus Cristo estava na cruz, e quando ele já estava prestes a expirar, a morrer, ele ainda deu um último clamor a Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se ao invés disso, olha como Jesus fez, a empatia de Jesus, ele se colocou no lugar deles e se imaginou: por que eles estão me matando? Porque eles não me conhecem, por isso eles não sabem o que fazem, por isso eles estão me matando. Se eles soubessem quem sou eu, se eles soubessem qual é a razão, o propósito de eu estar aqui, eles não fariam isso. Então, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem. E é por causa desse perdão, por causa dessa liberação desse perdão, que nós somos salvos. Se Jesus, ao invés disso, tivesse dito: eu amaldiçoo todo esse povo, nós estaríamos amaldiçoados, nós não estaríamos salvos. Lá no livro de Atos, no capítulo 7, nós vamos ver a história de Estevão. Estevão era um diácono da igreja primitiva, e diz a palavra que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Grandes coisas se faziam pelas mãos de Estevão. E, claro, quando nós fazemos o bem, nós geramos inimizade. Quando nós fazemos o bem, nós geramos perseguição. Pessoas que não se conformam, não se vê de você fazer o bem para alguém. Por isso a igreja é perseguida. Por isso a igreja é mal vista, porque nós tentamos fazer o bem. E assim Estevão, homem cheio do Espírito Santo, enfim, começou a ser perseguido e enfim foi levado ao sinédrio, ao julgamento. E no julgamento foi decretada então a morte por apedrejamento. E levaram Estevão à praça pública e deu-se lugar ao apedrejamento. Imagine, e diz a palavra, Saulo, que ainda era comandante das tropas romanas, Saulo consentiu na morte de Estevão. E aos pés de Saulo, pegaram a roupa de Estevão, aos pés de Saulo, depositaram. Saulo estava lá impassível, vendo o apedrejamento, e pegaram as roupas dele, para provar que nós matamos ele, está aqui as roupas dele. E aí a atitude de perdão e de amor. Diz a palavra que quando Saulo estava sendo apedrejado, ele expressou o seguinte:
eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita do Pai. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita do Pai. E aí, dito isso, ele voltou-se novamente e falou assim: Pai, não imputes a eles esse pecado. Ele expressou a mesma coisa de Jesus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não impute a eles esse pecado. Resultado disso, de outras pessoas nós não sabemos, mas o resultado disso foi que, isso aqui concluiu no capítulo 8 de Atos. No capítulo 9 de Atos, Jesus encontra com Saulo. E Saulo tornou-se o maior ganhador de almas que a Bíblia registra. Saulo, o apóstolo de Cristo. Saulo, fundador da igreja. Saulo, o homem de Deus. Saulo, nosso ensinador. Paulo, nosso mestre. Imagine vocês, se na hora da morte, naquele momento, como seria comum a nós, Estevão tivesse dito: malditos sejam vocês, miseráveis, vocês vão morrer também, vocês vão para o inferno. Que isso que seria a nossa reação. Paulo não teria sido salvo. Paulo estaria no inferno. Será que nós teríamos sido alcançados? Nós somos alcançados por causa de Paulo. Esse é um raciocínio que nós temos que fazer do que o amor e o perdão traz de benefício. Nós não vemos agora, mas veremos depois. Por isso, o mundo anda numa conturbação tão grande, porque o que sai da nossa boca sempre é maldição. O que sai da nossa boca sempre é praga. Sempre é maldizer. Nós maldizemos o governo, nós maldizemos o patrão, nós maldizemos o empregado, nós maldizemos: miserável, não faz o negócio direito, está querendo se aproveitar de mim só, né? Ou está querendo me explorar, não paga direito, e daí por diante. Nós maldizemos o governo. A cada dia, nós maldizemos o governo que passou, nós maldizemos o governo que está, nós maldizeremos o governo que virá, e aí nós continuamos debaixo de maldição, porque o amor não foi expresso pela nossa boca, não saiu de nosso coração, e nós não estamos transformados. E aí o que é pior? Quando nós negamos o amor, nós negamos ao próprio Cristo. Quem Cristo era ou é? Jesus Cristo foi o amor que se encarnou na terra. Jesus Cristo é o amor que se revelou entre os homens. Jesus Cristo é o próprio amor que foi estabelecido no meio dos homens. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo ainda sendo nós pecadores. Deus nos amou ainda sendo nós maus. Deus não amou somente os santos, os redimidos, até porque não tinha. Deus amou a todos. E o mínimo que Ele espera é a amplitude desse amor no coração dos seus filhos. É que nós tenhamos, se Ele amou, e Ele não amou a pessoa, Ele não amou o fulano porque fez isso ou porque fez aquilo, Ele amou sem distinção. E este amor de Deus fez a transformação do objeto amado que fomos nós. O amor de Estevão, o perdão de Estevão, fez a transformação do objeto a que ele perdoou, que foi Saulo, que se transformou no apóstolo
da salvação. Esse amor que nós precisamos. É difícil? É. É impossível? Nunca. Basta você começar a exercitar isso dentro de você. Eu falo sem querer ser soberbo. Se tem uma das coisas que eu consegui aprender já, é a não guardar rancor, não guardar mágoa e não odiar ninguém. Eu ainda tenho ira. A ira se manifesta muitas vezes. E em momentos de ira eu sou capaz de fazer qualquer coisa, mas não por ódio, por ira. E se passar dos 30 segundos de ira, o perdão vem imediatamente. O ódio desaparece. Desaparece não, nem chegou a ter. É um exercício que ao longo do tempo, porque eu era uma pessoa odiosa, odienta. Era uma pessoa rancorosa. E eu fui exercitando. Consigo amar a todos? Não sei com que intensidade, mas busco não amaldiçoar. Às vezes ainda sai alguma palavra torpe da minha boca e ainda faço. Mas a gente tem até, é um exercício. Eu amar e perdoar a quem me fez mal. Eu amar e perdoar a quem me ofendeu. Perdoai, abençoai e não maldiçoais. Bendizei aos que vos maldizem. Fazendo isso, você vai amontoar brasas sobre a sua cabeça. É o amor. E nós estamos aqui hoje por causa deste amor. Não estamos por outra razão, não estamos porque fomos bonzinhos. E Jesus, a expressão de Jesus, a ordem, né, mas o ensinamento é ordem. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então aqui entre nós, na nossa comunidade, nós já temos que ter este amor, indistintamente. É eu amar o Damião, assim como eu amo o Erivaldo, assim como eu amo a Eunice, assim como eu amo a Janete, assim como eu amo a Vivi. O amor tem que ser o mesmo. Todos eles para mim são preciosos. O perdão tem que ser igual. Quantas vezes você foi ofendido e ficou sem falar com as pessoas, não quero mais papo e tal? Isso está longe de ter o amor ou o perdão. E nós precisamos o quê? Fomos perseguidos, fomos maltratados, perdoamos e prosseguimos amando. Jesus foi maltratado, foi morto, prosseguiu amando, porque ele é a própria expressão do amor e quer que nós sejamos iguais a ele. O apóstolo Paulo diz: sede imitadores de Cristo. Quem é imitador de Cristo faz tudo quanto Cristo fez. O apóstolo Paulo falou isso por que ele disse? Porque eu sou, sede imitadores de Cristo assim como eu sou. Eu sou imitador de Cristo. Então por isso ele aprendeu a amar, aprendeu a perdoar. E foi aprendendo a amar e a perdoar que ele ensinou aos demais. Você vai ver todas as cartas de Paulo a todas as igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipenses, tudo ele fala se referindo à parcela do amor, da compreensão, da unidade, da harmonia entre as pessoas. É isso que precisamos exercitar entre nós, queridos. O mundo já está mal demais para nós cristãos tornar-se mais mal ainda. Nós, talvez seja um exercício que toda a igreja de Jesus na face da terra precisa fazer. Nós estamos misturando demais o mundo com a igreja e deixamos de amar, porque o mundo não ama, nós não amamos também. E pelo contrário, é mais fácil nós aprendermos o que é mal
do que exercitarmos o que é bom. O mundo odeia e nós aprendemos com o mundo a odiar também. Na verdade, nós temos que ensinar o mundo. E o apóstolo Paulo começa aqui dizendo o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Não é para renovar o mundo, é renovar a você. Renovai-vos pela renovação que há, mas transformai-vos, aliás, pela renovação que há em vossa mente. Não se conforme com o mundo que é cruel, com o mundo que é odioso, com o mundo que é perverso, com o mundo que é brigão, com o mundo que é rixoso, com o mundo que é perseguidor, com o mundo que é maledicente. Mas transforme-se pela renovação que Jesus Cristo colocou na sua mente. Pela renovação da sua mente, transforme-se. E quando nós transformamos, nós vamos na primeira transformação, que é aprender a amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Abençoai e não maldizei. E aí eu dizia, alegrar com quem se alegra é uma tarefa que já começamos a descobrir a falta do amor nosso, o egoísmo nosso, que dificilmente nós nos alegramos com quem se alegra. Chorar com quem chora é facílimo. Assim mesmo quando não tem tanto rancor em nós. Porque quando tem rancor ainda, vê a pessoa passando necessidade e fala assim, tomara que morra, né? Mas é fácil chorar com quem chora. Se você está doente, eu vou lá, me compadeço, me solidarizo, oro e saio. Puxa vida, a Sônia, coitada, está passando, nunca vai acontecer isso em nome de Jesus, mas a Sônia está passando por um perrengue, então vamos orar pela Sônia. Eu saio dali, eu começo a criar uma empatia pela Sônia, me coloco, puxa vida, se eu tivesse, o André trouxe aqui uma notícia de uma pessoa que está num estado bem ruim aí, né? Talvez eu não tivesse motivo de criar empatia por ela, mas a partir do momento que você me passou, já criei empatia. É difícil, você está fazendo a obra de Deus e está vendo que você está sendo consumido sem que Deus tenha operado em você algo. Eu já me coloco no lugar dela e falo assim, já pensou se eu estivesse ali? E aí, ao invés de fazer o que talvez em outro tempo nós dizemos, está falando mal de mim, né, tal. Agora eu falo assim, Deus, cura ela. Atenta para o que ela fez para o Senhor, e tem feito para o Senhor. Cura ela. Né? Isso passa a ser a empatia. Então tudo aquilo que poderia ser diferença entre mim e ela, passa a ser agora uma solidariedade. E aí nós passamos com isso descobrindo o que vai ser o amor. Se o apóstolo Paulo, se Saulo não tivesse sido perdoado por Estevão, não teríamos o apóstolo Paulo. Se Jesus tivesse amaldiçoado quando ele estava na cruz, não teria sido salvo. E o amor dele é esse. E a ordem dele é essa: amai-vos uns aos outros. E amai ao seu próximo como a si mesmo. Não ame somente seu marido, sua mulher, seu filho, seu irmão, seu parente ou seu amigo próximo, seu amigo mais chegado, mas ame ao próximo, ao ladrão, à prostituta, ao estuprador, ame. Mas eu vou abraçar ele? Não, eu vou orar por ele. Eu vou pedir a Deus graça sobre a vida dele. Eu vou pedir a Deus que o perdoe. Não vou mandá-lo para o inferno, porque o inferno já está cheio. Eu vou mandá-lo para o céu, vou pedir a Deus que o leve, que o salve. Se Estevão tivesse mandado Saulo ir para o inferno ia ganhar mais um só. Mas Estevão perdoou a Saulo e os céus ganhou uma multidão. É através do perdão, através do amor, que nós vamos ver a recompensa do que Deus tem para nós. E aí ele diz que nós com isso amontoamos brasas sobre a nossa cabeça. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós. Não ambicioneis coisas altas,
mas acomodai-vos aos humildes. Não sejam sábios a vós mesmos. Não sede unânime entre vós. O que é esse unânime que ele fala? Sede unidos, tenha harmonia, seja um. E Jesus ensinou, sede um com o outro, assim como eu sou um com o Pai. Eu quero que vocês sejam um com o outro. Precisamos, querido, então, exercitar mais este amor entre nós. E este amor é um trabalho que nós temos que fazer. Nós não nascemos com ele. Ele passa a ser dom divino depois. Mas nós temos que trabalhar para ir buscar esse dom divino. Nós temos que exercitar para ir buscar esse dom de Deus que vai ser derramado em nossos corações. Nós temos que buscar. Nós não nascemos com ele. Assim como os dons espirituais, ele é um dom espiritual, o dom do amor. Nós não nascemos com ele, mas nós vamos buscar. E esse nós não perdemos. O que o apóstolo Paulo fala? A fé, o amor e a esperança. De todos, o mais importante é o amor. Não adianta você ter fé se você não ama. Não adianta você esperar no amanhã se você não ama. Agora, quando eu tenho amor, eu sei que sempre haverá uma recompensa. Porque se não for para mim, será para o próximo. E eu amo o próximo, eu vou me alegrar quando o próximo for abençoado. Amém?